Bom dia. Na aula de sociologia de hoje vamos falar sobre dois temas que são assim relevantes para as organizações econômicas e para a globalização, que é o protecionismo e a formação dos blocos econômicos. Ok, pessoal? Protecionismo. Conceito de protecionismo. O protecionismo não é algo próprio da globalização, ele vai surgir lá desde as práticas do mercantilismo, desde o absolutismo, principalmente com o mercantilismo, já vai haver esse conceito aí de protecionismo. Mas protecionismo são estratégias para se proteger da concorrência internacional. Entre as medidas protecionistas nós temos as barreiras alfandegárias, que vão proteger a produção local, subsídios à produção local, isenção de impostos, né, que vão colocar a produção local em vantagem na competição com os produtos de outros mercados. Então, nada mais, nada menos, de maneira muito simples, protecionismo são todas as medidas que um determinado país toma para proteger a sua produção nacional. Desde barreiras alfandegárias até mesmo isenção de impostos para produtos nacionais e elevação das taxas para produtos internacionais. Então, quando nós falamos que um país está tendo medidas protecionistas, ela está querendo proteger a sua economia nacional, proteger a sua produção nacional. Muitos países fizeram isso ao longo da história. É uma forma de proteger a sua economia frente, né, à concorrência internacional, que é muito estimulada pela globalização. As barreiras aqui, muito faladas hoje em dia, as barreiras elas podem ser tanto comerciais, alfandegárias, quanto sanitárias. Ela tem um objetivo, é dificultar a importação de produtos que podem servir aqui para limitar a concorrência proveniente de centros produtores de mercadorias localizadas em outros países. Ou seja, essas barreiras, quer sejam elas de alfandegárias, sanitárias, sejam elas de que maneira for, na verdade ela está tentando dificultar ao máximo você importar um determinado produto. Vamos dar um exemplo. Você vai comprar um carro, né? Dentro de uma visão protecionista, se você o que vai acontecer? Um carro nacional vai ter um imposto menor do que se você importasse, comprasse esse carro de um outro país. Ao comprar o carro de um outro país, este governo vai aumentar a taxação de impostos, vai fazer com que o imposto sobre esse carro importado seja maior, seja mais caro, para tentar fazer com que você não compre este carro importado e compre o carro nacional. Ou seja, assim você vai fazer com que a economia nacional seja fortalecida. Ao invés de você gastar em outro país, você está gastando dentro do seu país. Está fortalecendo e está auxiliando, ajudando a economia interna, a economia nacional, as empresas nacionais. Então, essas barreiras servem para isso, é dificultar as importações para fazer com que o consumidor gaste o seu dinheiro em produtos nacionais, né, protegendo assim a economia nacional. Tá? Isso é utilizado em muitos países, né? Principalmente a questão ali da taxação de impostos, né? Fazer com que os produtos importados sejam mais caros, né? Acabem ficando mais caros, porque tem um imposto maior com relação aos produtos nacionais, para tentar fazer com que você compre e dê mais atenção aos produtos nacionais do que aos produtos importados. Com relação à livre circulação de pessoal, aí tem uma pequena diferença, tá? A livre circulação de pessoas, ela vai se dar ao longo da historicidade e isso é determinado por cada país. A limitação na circulação de pessoas, ela vai se dar de acordo com o cenário global. Por exemplo, agora nós estamos tendo uma limitação da circulação de pessoas. Então isso vai se dar ao longo da história. Muitos países, em determinados momentos, abrem as suas fronteiras, permitem que as pessoas adentrem, principalmente com relação à mão de obra. Em outros momentos eles fecham, eles acabam dificultando a entrada e a circulação de pessoas. Muitos critérios podem ser utilizados, né, para a permissão de circulação de pessoas entre os territórios nacionais. Critérios que variam desde questões trabalhistas, questões de saúde, que é o que nós estamos vivendo neste momento, questões culturais, né, questões religiosas. Então essa circulação de pessoas ela sempre vai estar ligada ao cenário e aos valores que
e depende, né? Vai depender muito dos valores e vai depender muito de cada região, né? Vai depender de cada região ali tem os seus critérios para definir a livre circulação ou não de pessoas. Né? Então, isso vai se dar ao longo da historicidade, não há uma regra específica. Isso dá de acordo com o contexto histórico, com a região em que se dá essa circulação de pessoas. Mas é também uma forma, é claro, de protecionismo, né? Permitir ou não a livre circulação de pessoas. Blocos econômicos, isso é importantíssimo, né? Os blocos econômicos é tendência no mundo capitalismo pós-guerra, pós-guerra fria. Os países eles vão se juntar, né, para se fortalecer as suas economias e assim tornarem-se mais competitivos no mercado mundial. Os blocos econômicos eles são frutos de um processo chamado de regionalismo, né? Formação de que é exatamente isso, formação de blocos econômicos regionais para enfrentar a competição internacional aumentada pela globalização. Então, quando nós falamos em globalização, uma característica importantíssima são, né, os blocos econômicos. Uma tendência do mundo capitalista pós-Guerra Fria, onde os países se aglutinam, se juntam, para que assim possam fortalecer as suas economias e possam assim competir no mercado mundial. E esse processo de formação dos blocos econômicos está dentro, né, deste mecanismo de regionalismo, né, exatamente esta junção de países para que assim possam se fortalecer e competir frente ao mercado internacional e ao mercado mundial. Aqui, pessoal, né, eu coloquei alguns, né, existem vários blocos econômicos ao longo do mundo. Aqui nós temos Comunidade Andina, NAFTA, Mercosul, CEDAC, CAO, ASEAN, MOSEI, União Europeia. Né, existem vários blocos econômicos, né, ao longo, né, do mundo como um todo. Mas eu vou falar de alguns apenas como um exemplo, com relação aqui, né, principalmente ali. A ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, foi apenas uma tentativa, né, vamos deixar muito claro que a ALCA ela não veio a existir de fato, né, foi uma tentativa que foi feita. Ela seria, né, uma tentativa dos Estados Unidos em criar uma zona de livre comércio em toda a América. Então é a Área de Livre Comércio das Américas, mas ela foi rechaçada pelos outros países. Houve inclusive plebiscitos no Brasil se você era a favor ou não da ALCA. E a maior parte das pessoas foi contrário, né, à ALCA. Ela teria sido criada lá em 1994, eliminar todas as barreiras alfandegárias, mas ela de fato não veio a acontecer, né? Ela não foi concretizada. Essa área de livre comércio das Américas ficou apenas num projeto, né? Foi uma tentativa que os Estados Unidos fez de criar ali uma grande zona de livre comércio que envolvesse todas as Américas. Não veio a existir. A APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, lá de 1989, sendo oficializada lá em 1993, é o maior bloco econômico do mundo e é o bloco com maior taxa de crescimento anual. Reúne ali os países banhados pelo Pacífico, incluindo inclusive, né, as 3 maiores economias mundiais. Então, é a área de cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, o maior bloco econômico do mundo e o maior bloco econômico em crescimento, ou o bloco que mais cresce no mundo, a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Isso é um bloco econômico que de fato existe, um dos mais importantes, o maior, mais relevante. Depois nós temos o Mercosul. O Mercosul foi criado lá em 1991, né, entre a Argentina, Brasil, Uruguai e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Foi criado lá na década de 90, em 1991. Ela passou, né, ela teve um processo ali histórico.
ela passou de uma zona de livre comércio para uma união aduaneira. Então ela é hoje uma união aduaneira. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre os blocos econômicos. Tá? E ela, assim, os membros que são associados do Mercosul, quando a gente fala Mercosul, não é toda a América do Sul. É Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Porém, lá em 2012, né, o Paraguai foi suspenso, né, ele foi suspenso do Mercosul por causa da questão democrática, por causa do processo de impeachment do presidente Lugo. Então, houve todo um processo ali de não reconhecimento da democracia, né, lá em 2012 houve a suspensão ali do Paraguai, mas isso lá em 2012, né, está num processo de retomada novamente. Em 2012 a Venezuela, né, entrou e começou a fazer parte do Mercosul. Então foram esses dois fatos importantes lá no ano de 2012 com relação ao Mercosul. Então o Mercosul é nada mais nada menos do que uma união aduaneira criado lá na década de 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012 o Paraguai foi suspenso e a Venezuela entrou neste bloco. E Chile e Bolívia, né, são países membros, são associados ao Mercosul, fazem parte do livre comércio, mas não fazem parte da União Aduaneira, ok? Depois a gente vai explicar qual é a diferença em relação a isso daí. NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, em Estados Unidos, Canadá e México. É um acordo de livre comércio da América do Norte, lá em 1988, entre Estados Unidos e Canadá. Depois, em 1992, o México entra e vai entrar em vigor de fato o NAFTA, em 1994. É o principal bloco que queria concorrer com a União Europeia, né? Ela é uma área de livre comércio entre os países, né, que visa a derrubada das barreiras alfandegárias e a redução dos custos comerciais. Isso aí, pessoal, é apenas uma questão histórica, né? Uma questão de vocês saberem quais são os principais blocos econômicos que nós temos, aqueles que foram falados, né? Que no caso aqui nós falamos sobre, né, a ALCA, que foi uma tentativa, não se consolidou, a APEC, que é o maior bloco econômico ou o bloco econômico de maior crescimento que nós temos, o Mercosul, que é o do qual nós fazemos parte, e o NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte. Nós temos também, pessoal, nós temos a CEI, que é o bloco econômico que reúne as antigas repúblicas soviéticas, né, que é liderada lá pela Rússia. Então nós temos outros blocos econômicos. Temos a União Europeia, né, que tem toda uma história, surgiu principalmente ali depois, logo após ali a questão da Segunda Guerra Mundial, surge, né, num cenário pós-guerra, para o fortalecimento da Europa como um todo, a fim de buscar uma modernização, a fim de poder competir no mercado internacional. Então existem outros blocos econômicos, né? A União Europeia talvez seja o bloco econômico mais conhecido, né? Ou aquilo que mais é falado, mas não é o único bloco econômico que nós temos. Aí é apenas uma ilustração de alguns modelos de blocos econômicos que nós temos ao longo do nosso globo terrestre. As etapas de consolidação e as diferenças que nós temos em relação aos blocos econômicos. Zona de livre comércio. Então, se limita à redução ou à eliminação das tarifas alfandegárias e ao livre trânsito de mercadorias. Com relação ao livre comércio, por exemplo, a gente tem o NAFTA. O NAFTA é um exemplo de zona de livre comércio. Redução ou eliminação das tarifas alfandegárias e o livre trânsito de mercadorias. Depois nós temos a União Aduaneira. A União Aduaneira, que por exemplo o Mercosul, né? O Mercosul, com exceção dos países associados, existe o quê? Uma tarifa externa comum para o comércio com os países que não são membros. Então há a fixação de uma tarifa externa comum nas relações comerciais. Depois nós vamos ter o mercado comum, que é a livre circulação de pessoas, bens e serviços. Aí no mercado comum nós temos pode circular livremente tanto as pessoas quanto os bens, né, os serviços,
E aí nós temos a União Europeia como sendo o mercado comum. A União Europeia ela tem uma particularidade, que ela tem o espaço de Schengen, que é um espaço, um acordo assinado que determina quais países existe de fato essa livre circulação de pessoas, tá? Mas isso aí a gente vai ver quando falarmos sobre a União Europeia. E depois a gente tem a União Política e Econômica, que são órgãos supranacionais, ou seja, órgãos que envolvem todos os países membros daquele bloco e se estabelece uma moeda única. Aí novamente nós temos a questão da União Europeia, né? Tem-se o euro, a União Europeia tem o Parlamento Europeu, tem todo uma instituição parlamentar política que envolve membros de todos os países, que envolve pessoas, né, representantes de todos os países membros, e a adoção de uma moeda única na zona do euro, que é a questão ali do euro. Então, dentro dos blocos econômicos, nós temos essas etapas de consolidação e temos essas diferenciações. Cada bloco econômico está dentro de uma etapa, né? Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união política e econômica. São fases para a consolidação do bloco econômico e, como a gente viu ali, cada bloco econômico está dentro de uma determinada fase. O Mercosul, o nosso bloco econômico, se situa no momento enquanto união aduaneira. Ok, pessoal? Com relação aos blocos econômicos, é isso de maneira muito assim, de maneira didática, porque é um conteúdo muito técnico, né, mas associando também com outras disciplinas, principalmente geografia, geopolítica, história, né, a gente vai conseguindo construir este conhecimento relacionado a um pouco da geopolítica e como que a globalização vai interferindo e modificando as relações comerciais e como que a globalização ela vai cada vez mais sendo inserida na sociedade e modificando a sociedade como um todo. Ok? Nos vemos então no próximo encontro. Até breve. Um abraço a todos.